No day trade existem dois elementos principais. Um é o controle psicológico e dois é o conhecimento em análise técnica. Nesse vídeo vamos deixar o controle psicológico um pouco de lado e vamos focar totalmente em análise técnica. E quando se trata de análise técnica e analisar um gráfico, existem apenas dois elementos principais que você deve focar totalmente e colocar toda a sua energia em aprender isso daqui. E essas duas coisas são Price Action e volume. E calma, se você não entende o que é Price Action nem volume, eu vou explicar tudo passo a passo, clique a clique na tela do computador para você. É muito comum que o foco dos iniciantes no day trade seja em aprender a utilizar indicadores, que são essas ferramentas que ficam no gráfico. E eles ficam buscando o indicador mágico, aquele indicador que vai dar o sinal de compra e venda e vai falar exatamente onde comprar e onde vender. Aquele indicador que consegue prever o futuro e para onde o gráfico vai. E eu adianto logo para você que esse indicador não existe. A única coisa que você precisa entender no mercado financeiro é onde estão os compradores e onde estão os vendedores e qual deles é mais forte naquele determinado momento onde você vai abrir uma operação. Então, resumindo, o mercado financeiro basicamente só existem dois lados, o de compradores e o de vendedores. E tudo o que você precisa aprender é qual deles é mais forte naquele determinado momento que você está olhando o gráfico. E todos esses movimentos desses compradores e vendedores são representados dentro do gráfico através daquele gráfico de candlestick, daquelas barrazinhas que ficam no gráfico. E para você entender isso de fato, você só precisa entender duas coisas, que é Price Action e volume. Eu me lembro que quando eu comecei no mercado financeiro, eu também era viciado em aprender a utilizar indicadores. E quanto mais indicador eu utilizava, mais indicador eu colocava no meu gráfico e mais poluído ficava o meu gráfico. Chegava um ponto que tinha tanto indicador e tanta informação, que parece que quanto mais eu aprendia, mais confuso ficava, porque cada indicador indicava uma coisa diferente, uma informação diferente. E aí eu tinha aquela paralisia por excesso de informação, onde você literalmente entende algumas coisas ali, mas você não consegue decifrar o que é que está acontecendo. E aí você fica parado, meu Deus, o que é que eu faço? E depois de todos esses anos no mercado financeiro, anos de estudos, aprendizados, perdas e ganhos, meu maior conselho para você que é iniciante é se livra desses indicadores de um gráfico, deixa o teu gráfico limpo e foca em aprender Price Action e volume. Agora bora lá para a tela do meu computador, que eu vou te ensinar o que é o volume, como funciona e como utilizar dentro do gráfico. E se eu fosse obrigado a utilizar apenas um indicador no mercado financeiro, com certeza seria o volume. Agora bora para a tela do meu computador. Agora bora entender o que é o volume. Basicamente, o indicador de volume são essas barras que ficam aqui embaixo do preço. Então é bem simples de adicionar. Você pode clicar aqui em indicadores, digita volume e basta apenas clicar e adicionar o indicador de volume aqui no gráfico. E basicamente o que é que eles representam? Basicamente o indicador de volume, ele representa o total de negociações que teve dentro daquele período de tempo. Como assim? Basicamente a quantidade de dinheiro que foi injetada. Quanto mais dinheiro entrou naquele determinado período de tempo, maior foi o volume. Então você pode observar aqui no gráfico que o preço ele vem em movimento fraco e toda vez que o volume ele começa a subir, a gente tem uma forte movimentação de preço. Então você consegue perceber que o preço e o volume estão diretamente conectados. Como eu estou olhando no gráfico de 4 horas aqui na Ethereum, basicamente é o volume de negociação dentro de 4 horas. Então a cada 4 horas se formou uma barra de preço e uma barra de volume. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário. Olhando aqui no gráfico diário é a mesma coisa. A quantidade total de dinheiro que teve dentro do gráfico de um dia. E aí você percebe que quando o volume de negociação é baixo, a gente não tem fortes movimentos de preço. Já olha para isso daqui, ó. Volume muito alto, forte movimento de preço. Ou seja, quando entra muito capital dentro do mercado, tem uma certa movimentação. Eu vou explicar de um jeito um pouco mais simples para você entender melhor. Desenhe aqui um gráfico de linhas e aqui uma barra de volume. Então, isso daqui é o gráfico de um ativo, isso daqui é a barra de volume. Então, imagina que isso daqui é o gráfico do Bitcoin. E aqui a gente teve um volume total de 10 negociações. Então, nessa primeira barra, a gente teve 10 negociações. Imagina que essas 10 negociações tiveram exatamente a mesma quantidade de capital. Cada pessoa comprou e vendeu 1000 bitcoins ou R$1000 de bitcoins. Só para caráter educativo, para você entender. Então, se teve 10 negociações aqui, dessas 10 negociações, 6 foram de compra e 4 foram de vendas. Então, a gente teve mais gente interessada em comprar do que vender. Logo mais, o preço ele começou a subir. O preço subiu, pois houve mais compradores do que vendedores. A barra aumentou aqui e mostrou o volume de negociação. Tudo bem. Já no outro dia, imagina que isso aqui é o gráfico de um dia, a gente teve um total de 20 negociações, 11 de compra e 9 de venda. Então, como aqui no dia seguinte a gente teve o dobro de negociação, basicamente essa barra ela vai ter o dobro de volume. Isso mostra que no dia atual teve o dobro de movimentação que teve no dia anterior. E mesmo assim, essas movimentações foram de compras. E o que é que isso mostra pra gente? Isso mostra pra gente que houve muito mais gente interessada em comprar aquele ativo do que em vender. Então, o nosso preço ele continua subindo. Então, parando para pensar racionalmente, imagina que a gente tem um ativo
escasso, que nem um Bitcoin, existe uma quantidade limitada de Bitcoins dentro do mercado. E se um dia chega 10 pessoas no mercado querendo comprar e 4 querendo vender, o preço vai subir um pouquinho, porque teve mais gente querendo comprar do que vender. Se no dia seguinte chegam o dobro de pessoas querendo comprar Bitcoin e a oferta de Bitcoin, a quantidade de Bitcoins basicamente ainda é a mesma e a gente tem mais gente querendo comprar, a gente teve um volume maior de negociação, a gente teve mais gente interessada e a gente tem um aumento gradativo de preço. Então, quanto mais gente entra no mercado, quanto mais volume entra no mercado, mais forte vai subir ou descer também o preço daquele ativo. Então, é muito comum que você entre em um gráfico que está lateralizado e você veja um nível muito baixo aqui de volume de negociações. Então, teve pouco interesse no ativo durante esse período de tempo. E a gente observa que quando as barras de volume começam a subir, consequentemente começa o interesse naquele ativo e o preço dele começa a subir. Então, começou um aumento gradativo de volume, o preço começou a subir. E aí, quando o preço sobe, depois o nível de negociação cai um pouco e a gente começa a formar uma nova base de preço. Então, mais gente se interessou em comprar esse ativo, formou uma nova base de preço e o preço segue a sua tendência. E quando se trata de volume e de preço, existem algumas coisas e alguns cenários que podem acontecer. O cenário número 1 é quando você vê o preço de um ativo subindo e o volume cada vez mais alto. Então, basicamente, isso significa que teve um interesse muito forte naquele ativo e que mais pessoas estão fazendo compras e dispostas a pagar um preço mais caro para obter aquele ativo. Então, tá entrando mais gente no mercado e eles estão falando, opa, tudo bem, eu quero esse ativo, mesmo que eu queira mais caro, eu quero pagar mais caro, mas eu quero ter esse ativo. Então, por isso ele começa a subir, porque as pessoas aceitam pagar cada vez um preço mais caro e mais gente vai entrando no mercado. Então, logo mais, inicia-se uma alta de preço e você vê o preço naturalmente subindo. Então, é muito comum ver preço subindo, volume subindo também. Então, a gente vê, ó, o preço começou a subir mais um pouquinho, o volume começou a subir. Ah, Henrique, mas aqui o volume tá subindo e o preço tá caindo. Calma, porque a gente vai chegar já nisso daqui. O segundo cenário que pode acontecer, que também é muito comum, é que o preço de um ativo vai subindo cada vez mais alto e o volume de negociação ele está descendo ou ele se mantém abaixo da média ou muito baixo. Então, para e pensa, tem um mercado onde um dia ele tá agitadão, todo mundo querendo comprar um ativo e fazendo o preço dele subir. No outro dia, o preço desse ativo tá mais caro, porém tem menos gente entrando no mercado. Então, naturalmente, o que as pessoas fazem no mercado? Peraí, se tem pouca gente querendo comprar, vou vender um pouquinho mais barato. Então, geralmente, quando você vê o preço subindo e o volume caindo, algumas coisas podem significar. Basicamente, pode significar que os compradores entenderam que aquele novo preço pode ser um novo preço justo para negociação, então o preço ele para de subir. Porque basicamente a galera chega no mercado e fala, opa, tá muito caro, eu não quero pagar mais caro, eu só quero comprar nesse preço aqui. Então eles param de pagar um valor mais caro e aceitam o preço que tem. E basicamente cria-se uma nova base de preço. Isso também pode significar que os grandes compradores perderam interesse naquele ativo e após isso o preço ele pode começar a cair. Então vou te mostrar isso aqui dentro do gráfico do Bitcoin. Então ó, observa, preço subindo, o preço ele continua subindo, só que olha para esse volume bem baixozinho aqui. Então, embora o preço do ativo esteja subindo e as pessoas estão aceitando pagar cada vez mais caro, agora tem pouquíssimas pessoas no mercado aceitando pagar cada vez mais caro. Em algum momento, essas pessoas vão embora e aí você vê que o volume aqui ele fica bem baixinho, não tem ninguém no mercado querendo comprar aquilo mais, as pessoas pararam de negociar, de comprar e vender e basicamente quem tem aquele ativo fala, opa, se ninguém quer mais comprar, então vou vender mais barato. Então, o preço ele começa a cair. Então, o preço ele forma uma base de preço quando o volume está caindo ou ele começa a cair. Também existe uma outra coisa que pode acontecer. O volume não precisa necessariamente estar baixo para o preço cair. Se do mesmo jeito, aquelas pessoas que têm aquele ativo olham para ele e falam, opa, peraí, já não tem mais mercado para isso daqui, já não tem tanta gente querendo comprar. E eles veem que nos próximos dias, meses, aquilo tende a se desvalorizar e eles vão tomar prejuízo. O que é que eles fazem? Eles começam a vender em massa. Então, você também pode ver isso daqui, ó, picos muito grandes de volume com quedas muito fortes. É basicamente aquela venda em massa falando, opa, promoção, compra aqui, tá barato, eu não quero mais isso aqui. É basicamente o lojista se livrando do estoque que ele tem e querendo pegar o dinheiro e colocar no bolso de toda forma. Ele quer se livrar da mercadoria, ele quer pegar o dinheiro e colocar no bolso dele. Então ele aceita vender cada vez a um preço mais baixo e isso vai abaixando o preço e aí os outros compradores, né, as outras pessoas que também tinham aquele ativo começam a ver ele vendendo e basicamente todos os lojistas olham um para os outros e falam, opa, tá todo mundo vendendo isso aqui barato, eu não vou segurar, vou vender também. Então, um volume alto também é muito comum em quedas de mercado. A gente chama de panic sell. Então, acho que deu para entender. E isso é muito comum dentro do mercado de criptomoedas, né? Onde a gente tem um volume de negociação muito alto. Inclusive, se você quer negociar criptomoedas, a corretora que eu estou utilizando é a Bybit. Eu vou deixar um link aqui na descrição e vou deixar um vídeo também completo de como usar e negociar Bitcoin, Ethereum ou operar alavancado dentro da Bybit. E caso você opere opções binárias, que eu também opero opções binárias, você pode utilizar a Cotex. São as duas melhores corretoras que tem aqui atualmente. Então, são corretoras confiáveis e plataformas
plataformas completas para você negociar. Os links vão estar aqui na descrição. Quando nós falamos de volume, também existem alguns outros cenários que podem acontecer. Esses aqui são os dois principais e mais comuns, mas eu não vou explicar isso nesse vídeo porque senão vai ficar muito longo e eu não tenho todo esse tempo e o vídeo já tá ficando longo e a gente nem chegou na metade do conteúdo ainda. Mas se você quer aprender tudo comigo, passo a passo, do zero, Henrique, eu quero todo o seu conhecimento da sua cabecinha, eu quero aprender todo o caminho que você usou para ganhar dinheiro e mudar de vida através do mercado financeiro. Você pode virar um aluno meu e aprender no Crypto Trade Academy. Então, antes da gente falar de Price Action, fique com o recado do nosso querido amigo patrocinador, que no caso, o patrocinador sou eu mesmo. São 2 cliques para você lucrar 5, 7 até 10 mil reais por mês dentro do mercado financeiro. 2 cliques que podem te levar à liberdade de viver a vida que sempre sonhou. E nesse momento você está a 2 cliques de distância de descobrir todas as estratégias que me fazem ganhar dezenas de milhares de reais todos os meses. Tudo passo a passo, clique a clique na tela do computador. Basta você clicar no link aqui embaixo e se juntar aos milhares de alunos do Crypto Trade Academy e aprender tudo comigo passo a passo, clique a clique, todos os segredos do mercado financeiro. Agora vamos falar sobre Price Action. Mas o que é Price Action? Basicamente, o nome literal Price Action significa ação do preço, que é basicamente a forma como o preço se comporta. Quando olhamos para um gráfico, seja lá de Forex, criptomoedas, opções binárias, qualquer ativo que seja, nós estamos olhando para pessoas que estão comprando e vendendo algum determinado ativo. Nós estamos basicamente olhando para a psicologia humana representada dentro de um gráfico. Se as pessoas estão muito empolgadas com o ativo, querem muito aquilo, ele sobe. Se as pessoas estão se livrando, estão com medo e estão pessimistas em relação ao criativo, o preço desce. Nesse canal tem um vídeo completo onde eu explico tudo sobre análise técnica em um único vídeo e eu duvido que você ache um vídeo no YouTube mais completo do que esse daqui. É quase um curso em 30 minutos de vídeo. Um curso que eu poderia dar em 5, 6 horas, eu tentei resumir em 30 minutos. E embora isso tudo pareça complicado, eu te garanto, eu consigo te explicar isso de um jeito tão simples que uma criança de 7 anos conseguiria entender. Então você pode assistir meu canal inteiro que vai ter muita coisa sobre análise técnica ou você pode virar um aluno e aprender comigo. Tudo do zero, passo a passo, clique a clique na tela do computador, mesmo que você seja um completo iniciante. O link está na descrição. Mas caso você não seja um aluno, eu vou deixar esse vídeo aqui, que talvez seja o mais completo da internet sobre análise técnica. Mas basicamente, eu vou resumir o que você precisa aprender sobre o Price Action. Quais são as 5 coisas que mais importam quando a gente fala de Price Action, da ação do preço. Basicamente, oferta e demanda, suporte e resistência, análise e padrões de candlestick, que são aqueles gráficos de vela, análise de tendência de preço e formação de figuras gráficas. Então, quando a gente fala de Price Action, essas são as 5 coisas que você tem que aprender e dominar para você aprender e descobrir os segredos da análise técnica. Eu sei, parece muita coisa e parece complicado, mas confia, dá para aprender tudo do zero se você tiver um bom professor e muito foco. Esses vão ser os seus 5 maiores aliados dentro do mercado financeiro. É claro que alinhado com volume. E quando eu abro um gráfico, seja lá de opções binárias, seja lá de criptomoedas, seja lá de Forex ou qualquer outra coisa, eu uso esses 5 elementos para tentar identificar qual é a próxima direção do preço, para onde ele está indo, de onde ele está vindo, para onde ele está indo e qual o melhor momento para você fazer uma entrada. E são esses 5 elementos que eu busco dentro do gráfico. E dessa forma eu consigo fazer trades arriscando R$1.000 com possibilidade de lucro de 3, 4 até 5 mil reais arriscando apenas R$1.000. Eu consigo pegar excelentes oportunidades de trade. Quando se trata de mercado financeiro, você não precisa acertar a maioria dos trades, você só precisa pegar as melhores oportunidades. Você não precisa estar certo o tempo todo. O que realmente importa dentro do gráfico e dentro do mercado financeiro são as boas oportunidades que você vai pegar. E eu consigo resumir isso em risco e retorno. Então, bora voltar para a tela do computador, que eu vou te explicar o que é risco e retorno e como utilizar isso ao seu favor. E como ganhar dinheiro mesmo sendo um péssimo trade e mesmo acertando menos da metade das operações. Se você ganhou um total de 15 mil reais, ou seja, se você fez 10 trades e deles você acertou a metade e errou a metade, nas que você acertou, você ganhou 15 mil reais. E na que perdeu, você perdeu 5 mil. Logo mais, mesmo acertando metade das operações, você teve 10 mil reais de lucro. Você perdeu 5 mil em 5 trades, mas ganhou 15 mil em outro, subtraindo um do outro 10 mil reais de lucro. Então, mesmo acertando 50% das vezes, você teria lucro. E nesse exemplo, mesmo que você ainda errasse a maioria, você ainda ficaria positivo. Então, você não precisa ser um excelente trader e acertar a maioria das operações. Tudo que você precisa é pegar boas oportunidades. Então, você não precisa estar certo na maioria das vezes. Você só precisa identificar boas oportunidades. Você não precisa ser um vidente. Então, olhando para isso dentro do gráfico, é mais ou menos isso daqui, ó. Isso daqui é uma base de preço. Então, se você pega uma operação em uma base de preço, em um suporte, tem uma aula sobre isso aqui nesse canal, e a gente coloca um stop loss, né? Uma ordem para perder no máximo 1%
100% da operação. Esse daqui seria o tamanho da nossa perda e esse daqui seria o nosso possível ganho. Só que você vê que o preço ele terminou subindo muito mais do que 3%, né? Terminou subindo 10%. Então imagina você arriscar 1 para ganhar 10. Então quando você aprende a identificar boas oportunidades, mesmo errando a maioria dos trades, você ganha dinheiro. Você não está aqui para estar certo, você está aqui para ser lucrativo. E para você aprender a identificar isso aqui, você precisa entender sobre price action e sobre volume. Então basicamente você tem que olhar para o preço e entender o que é que o preço está falando para você. Você tem que entender o que é que está acontecendo no mercado, o que é que o movimento do preço está contando para você nesse determinado momento. Qual é o preço daquele ativo que o mercado está aceitando? Quanto é que o mercado quer pagar naquele ativo? E qual a direção que o mercado está indo? Basicamente tudo isso você vai combinar com seu conhecimento em volume. Você vai tentar identificar em qual zona de preço o mercado tem mais interesse em comprar ou em vender aquele ativo. E todo conhecimento e análise técnica junto com o indicador de volume vai te dar uma boa base para você entender um gráfico. Então você vai olhar e de cara você vai entender o que é que está acontecendo sem precisar colocar indicador nem nada na sua tela. Só basta ter o preço e o volume ali. Então eu abro um gráfico hoje, eu sei de cara o que é que está acontecendo sem precisar traçar uma única linha. Embora price action e volume seja extremamente importante na análise de preço, não importa o quão bom você seja em análise técnica, você nunca vai conseguir prever fatores externos. Fatores externos são coisas macroeconômicas. Então, fatores como notícias econômicas, principalmente dos Estados Unidos, que afetam totalmente o mercado, principalmente o de criptomoedas, decisões do Tesouro Americano, guerras e qualquer tipo de coisa que venha mexer com o mercado financeiro, que nem teve em 2020 o nosso querido, você sabe o que, né? E aquilo ali fez os mercados caírem e ninguém conseguiu prever aquilo ali. Não tem gráfico que consiga prever uma notícia ou uma guerra. E sendo honesto, é bem chatinho às vezes ficar olhando notícia econômica. Eu não gostava tanto, hoje eu vejo por hábito, mas é bem chatinho, mas é importante fazer isso aí. E isso daí pode gerar uma mudança agressiva no preço. Então a pergunta que você tem que se fazer é: o mercado está forte nesse momento? O mercado está em tendência? O mercado está rompendo topos importantes de preço? O volume está subindo e ele está alcançando novos patamares? O volume está caindo e o preço continua subindo? Então você vai ter que fazer essa análise aí geral de preço. E bom, esse vídeo já tá ficando muito longo e eu já coloquei muita informação aqui. Se você quer aprender mais comigo, você pode se inscrever nesse canal ou você pode virar um aluno meu no Trader Academy e aprender muito mais. Meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo.